Vamos agora conversar com a linguista e jornalista Letícia Salorenzo. As participações costumam ser na segunda, essa segunda a gente não conseguiu, mas hoje a Letícia está aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, Thalita, boa tarde, quarenteners. Vamos lá, Letícia, vamos falar um pouquinho sobre, retomar, na verdade, um assunto que a gente falou agora no começo do programa com o Leandro Fortes, sobre essa postura de Bolsonaro de, logo após Moro ter o depoimento vazado, Bolsonaro veio a público ali no Palácio do Alvorada mostrar a mensagem comprovando de fato o que Moro tinha dito, que houve uma interferência política, porque aquela mensagem que ele mostrou ali ressaltando isso é fofoca, mas ela denunciava que houve uma interferência em cima de uma notícia do antagonista. E daí eu queria falar com você justamente sobre uma pauta que você sugeriu para a gente, que é a falta de coerência no raciocínio de Bolsonaro. Pois é, vamos lá. Primeiro, vamos recontextualizar. É algo que eu venho falando já há algum tempo. Por exemplo, quando eu analisei o discurso do Bolsonaro na ONU. Eu falei que o Bolsonaro, por mais que ele seja um energúmeno completo, um idiota absoluto, ele tem ele tem um apoio intelectual por trás dele, e quando eu digo intelectual, por favor, entendam como alguém que tem mais inteligência que ele, então dá um suporte um pouco mais racional, e não alguém que concorda ideologicamente, não. É alguém que pensa mais do que ele e dá um apoio estrutural a ele. Nominadamente, de Steve Bannon e o Mercer, o pessoal da Cambridge Analytica. Quando houve o discurso do Bolsonaro na ONU, nós tínhamos um discurso que, por mais canalha, por mais calhorda que fosse, ele tinha uma estrutura funcional. Qual seja, você teria que acionar sensorialmente as pessoas, né? E fazer com que elas odiassem ou amassem aquele discurso. Mas, de qualquer forma, ainda havia uma estrutura de tendências, né, nesse discurso. Com a quarentena, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro está sozinho e ele está tendo que pensar por conta própria. E por ele pensar por conta própria, a gente está vendo o que está acontecendo. Ele faz aquele pronunciamento à nação em que ele diz que ele tem histórico de atleta, então é só uma gripezinha e não vai acontecer nada. E não tem ninguém que vire para ele e diga: meu irmão, tu não pode falar isso, não dá para falar isso, né? Quando ele apresentou anteontem, já em épocas de quarentena a gente não tem mais noção de quando acontece isso. Quando ele apresentou aquela fala do Moro, dizendo isso é fofoca, ele não se deu conta de que ele forneceu provas contra si próprio, porque ele confirmou, foi algo que o Moro nunca fez na época da Vaza Jato, o Moro jamais confirmou ele mesmo a veracidade daquelas mensagens trocadas com o pessoal do MPF. Por mais que a gente soubesse que aquelas mensagens fossem verdades, o Moro nunca confirmou, o Deltan nunca confirmou. Dessa vez, o Bolsonaro confirmou que o que o Moro forneceu era legítimo, né? E no momento em que ele confirmou que era legítimo, que havia uma paridade de provas, a gente tirou a prova com o que o Moro escreveu. E ele não escreveu apenas isso é só fofoca. Eu corri atrás do texto completo. O texto completo diz: tem um delegado da Polícia Federal atuando por requisição no inquérito das fake news e que foi requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Então, ele complementou, não é apenas isso é fofoca. Existe um contexto para a frase isto é fofoca. Então, o Bolsonaro ele está tentando estruturar, com isso ele estruturou uma lógica de raciocínio que simplesmente não faz sentido. Para que ele vai dizer isso é fofoca? Ele está tentando estabelecer uma linha de raciocínio que ninguém acompanha. E só quem acaba acompanhando, ao fim e ao cabo,
são os seguidores cegos do Bolsonaro. Você falou, a gente conversou um pouquinho mais cedo, você falou sobre essa confusão no cérebro que ele busca criar. E isso é algo estruturado, é pensado. Isso é algo estruturado, é pensado, é algo que eu sempre venho falando aqui. O cérebro humano ele tem que funcionar com equilíbrio entre razão e emoção, e não como Descartes costumava falar, lá na época do iluminismo, de que o homem tem que separar a razão e a emoção. Não, tem que haver um equilíbrio entre razão e emoção. O que está sendo explorado hoje em dia é um desequilíbrio da razão e a emoção, a sensação priorizando, não é priorizando a palavra, mas enfim, ela tendo mais ênfase do que a razão em si. Então, por exemplo, quando você pega em 2018 um post falso, claro, dizendo que se eleito Fernando Haddad iria fazer a lei da pedofilia, iria legalizar a pedofilia, quando você vê aquilo, não é para você raciocinar. Porque um mínimo de raciocínio, você diz, mas gente, isso não faz sentido. Das sensações. Eu acho que a gente precisa criar um quadro aqui com a Letícia que é Decifrando o Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, né? Porque, de fato, a gente precisa ficar decifrando o que há por trás de atos e falas que parecem chocantes num primeiro momento. Mas, Letícia, quero agradecer a você porque a gente está acabando o nosso tempo, eu não vou conseguir ficar mais tempo aqui. Muito obrigada por mais uma vez nos ajudar a entender esses contextos de narrativa e de discurso de Bolsonaro. Obrigada, Letícia. Um beijo para você, para a cachorrinha e para o gatinho. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.